Salve, salve nação rubro-negra, sejam muito bem-vindos ao nosso canal e às principais notícias do Flamengo. O Flamengo que vai enfrentar o Estudiante pela Copa Libertadores da América. Então fica comigo até o final, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Juntos vamos saber o que a mídia palmeirense tem a falar sobre esse jogo. Créditos na descrição do canal, sendo assim, bora pro vídeo, galera. Vamos que vamos, né, cara? Eu tava vendo aqui, hoje se falou muito aí na internet sobre o caso do Vitor Roque com a mãe dele. Pra quem não sabe, vazaram uns áudios aí pelo Léo Dias, né? Esse Léo Dias que é fofoqueiro de plantão aí. E vazaram uns áudios aí do Vitor Roque na época do Betis da Espanha, xingando a mãe dele, chamando a mãe dele de vagabunda, essas coisas assim, cara, de interesseira, você entende? E a galera tá detonando o Vitor Roque, cara. Estão detonando e tal. Aí, cara, eu já prefiro não julgar, tá? Não prefiro não julgar porque aquele negócio, né? Mãe é mãe, tá? Beleza, mãe é mãe. Mas eu conheço umas mães aí, cara. Já conheci na minha vida algumas mães aí que, meu Deus do céu, velho. Abandona o filho, trata mal, humilha. Cara, tem mãe e má também. Não é porque é filho que ela é sagrada, assim, ó. A minha mãe é sagrada, porque a minha mãe merece ser sagrada. Além de ter me dado a vida, me deu muito amor, carinho, me criou bem, cara. Não tenho o que reclamar da minha mãe, cara. Me educou e tal. Mas, inclusive, os palavrões ela me cobra até hoje. Quando eu falo, eu não te ensinei palavrão. Eu falo, mas a vida ensinou, mãe. Hoje, né, porque quando eu era mais novo, se eu falasse um palavrão, então eu tomava um tapa na boca. E ela tava certa, não tô falando que ela tá errada. Hoje em dia, se fizer isso, num filho dá um tapa na boca, você vai preso, né? Mas na minha época não, era normal. E eu não fiquei traumatizado quanto a isso. E, então, minha mãe é sagrada, mas eu não sei como é que é a mãe do Vitor Roque, não sei qual que é o relacionamento do Vitor Roque com a mãe dele, não sei qual que é a influência da mãe dele na vida dele, não sei o que a mãe dele fez com ele. A gente não sabe. A gente não vê aí asilo cheio de velhinho abandonado, e quando vão investigar, às vezes, muitos velhinhos aí foram maus com os filhos. Aí os filhos não querem nem ver, fica longe. Acontece, cara. E o ser humano é assim, mano. O ser humano é assim. Não é porque às vezes é a mãe que ela é perfeita. Mãe nenhuma é perfeita. Mas a mãe é sagrada. No meu caso, né? Ela me deu a vida, né? Então me educou com carinho. Então eu jamais vou fazer isso que ele fez com a mãe dele. Já briguei muito com a minha mãe. Minha mãe é uma pessoa de briga também. Brigava, xingava, me xingava, né? Xingava, mas naquele sentido de xingar para te educar, né? Não xingar na maldade. Diferente. Eu não sei como é que é a mãe do cara. Então a galera fica julgando sem saber como é que é a vida da pessoa. Existe mãe ruim por aí, cara. Eu já conheci. Inclusive eu tenho um exemplo de um tio meu que lá em Curitiba, isso na década, ele tem mais de 80 anos, sei lá, década de 50, de 40, sei lá o que é. A mãe dele, que era uma prostituta na época, ficou grávida de um PM e abandonou ele na rua. Não quis criar ele. Mandou ele na rua, largou eu pra rua. E aí o que aconteceu? Passou um tempo, o PM descobriu que aquele moleque que estava na rua, que Curitiba antigamente tinha muito molecado na rua. Tinha um moleque que estava na rua, era filho dele, foi lá, criou, levou para casa, tal, beleza. Aí ele cresceu na vida, se tornou PM também, né? Tanto é que ele, faz pouco tempo que ele foi-se embora, né? Ele faleceu, mas ele era tenente-coronel da polícia lá do Paraná. Né? E um dia, quando ele estava lá em Jacarezinho, na minha cidade lá, porque ele casou com a minha tia, na verdade, né? Ele era meu tio porque ele casou com a minha tia. A mãe dele foi lá em Jacarezinho, na época ele era capitão lá do batalhão lá. A mãe dele foi lá em Jacarezinho atrás dela, cara, atrás dele. E ele não quis receber ela, não quero, a senhora não é minha mãe. Minha mãe é quem me criou, a senhora me abandonou, vai embora. Mas eu tô doente, vai embora. Vai julgar o cara? Sei lá, né? Eu penso assim. Então não adianta ficar querendo julgar, meu. A gente não pode ficar julgando as pessoas dessa forma, assim, sem saber o que realmente aconteceu. Essa é a minha opinião. Mas o Flamengo vai jogar com o Estudiantes. O Felipe Luiz já está com o time montado. Vai ter aí o retorno do Bruno Henrique e também do Varela. Por outro lado, Alexandro Pulgar e o Jorginho seguem tratamento no departamento médico. Portanto, a escalação provável do Flamengo para esse jogo é o Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas, o Saul, De La Cruz, Arrascaeta, Plata, Pedro e Samuel Lino, tá? E aí aquele negócio, né? O técnico do Estudiantes
projeta aí um duelo difícil, já deu uma bravateada, né? Diz que o Estudiantes tem um histórico muito forte, tem essa mística toda. Eles estão confiando nessa mística, né? Tanto é que o presidente do Estudiantes, do Verón, ex-jogador Verón, da seleção da Argentina também, disse que é preciso ter fé. Os caras jogar futebol, né? O negócio é o seguinte, é preciso ter fé para conseguir um empate ou para se classificar. Eles não estão pensando em jogar bem, porque jogar bem eles sabem que não vão conseguir jogar bem contra o Flamengo. Mas é preciso ter fé, resiliência e resistência. Esse é o discurso dos caras, tá? É uma coisa de louco. Ó o Verón, ó. O Verón falou bem assim, ó. Ter fé é o principal. O Flamengo é um clube que está preparado para competir não só na América do Sul, mas também em outras ligas. O Estudiantes, em sua história, já enfrentou esse tipo de desafio na história. Além dos resultados, sempre correspondeu. É confiar que algo bom vai passar. São 180 minutos e isso não termina no jogo que vamos jogar agora no Brasil. É preciso ter fé. Então os caras estão apostando na fé, né? Em Deus, para jogar contra o Flamengo. Claro, em Deus sempre tem que estar contra, todo mundo conta. O Flamengo também conta, todo mundo conta, né? Deus ele não vai ser imparcial aí. Então, né? Então tem que ser nós mesmos, né? Então o Estudiante está apostando na fé. Que coisa boa, né? Tem a fé que vai dar certo. O Flamengo não vai fazer gol nós vamos fazer um golzinho lá e vamos segurar. Porra, velho, que coisa louca, né, cara? Quem te viu, quem te vê é Argentina. Aí vai dizer que é na raça, né? Que nem o Boca Juniors naquela Libertadores de 22, né? Empatou com todo mundo. Chegou na final empatando nos pênaltis com todo mundo. Aí acabou perdendo pro Fluminense. Ainda bem, né? Eu torci pro Fluminense aquele jogo lá. Mas como torcer? Fiquei com a raiva aquele Boca Juniors. Vamos que vamos, né? Só que quem tá apostando muito no Flamengo é a Betano, né? A Betano, que é patrocinadora master do Flamengo, dá um favoritismo surreal ao Flamengo nesse jogo contra o Estudiantes, segundo aqui o coluna do Fla, cara. No site oficial da Betano, o Flamengo aparece com uma ODD de 1,34, tá? Eles apostam que o Flamengo tem 74,62% de chance de vencer o Estudiantes nesta quinta-feira. De novo, 74,62%, tá? E já para a vitória do Estudiante, uma ODD de 12,5%. Opa, imagina se o cara ganhar lá, você tem dinheiro para apostar, você tem sorte, você gosta, vai dar 12,5%, tá? Isso dá 8% de chance só da vitória do Estudiante. O empate está dando mais chance do que a vitória do Estudiante, tá? O empate está dando 20% de probabilidade, uma ODD de 5. Cara, é aquele negócio, né? Estudiante só na fé mesmo, né? Porque nem a site de aposta aqui já tá arrebentando o jogo em cima do Flamengo, né? Aquele negócio, quem quer ganhar muito dinheiro, quem quer arriscar, os caras fazem uns lances aí e tal, aposta um pouquinho caro, né? Pra tentar compensar, mas 12,5% é bastante, 12,5 vezes, né? É bastante aí pelas apostas aí. Mas com certeza o Flamengo vai ganhar esse jogo, né, cara? Eu não tenho dúvida. Eu acho que o Flamengo arrebenta o Estudiante aí. Pra calar a boca desses caras aí, são tudo bravateiro. Tem que ter fé. Nós vamos ganhar. Nosso histórico fora de casa é grande. O histórico contra o time brasileiro é muito forte. Só perdeu do Botafogo. Vai perder do Flamengo, cara. Certeza vai perder do Flamengo, tá? Enquanto isso, a notícia de coluna do Fla aqui, que uma estrela do Liverpool, do time, se derrete pela torcida do Flamengo, pela nação rubro-negra. E ele está planejando vir no Brasil para conhecer mais de perto o Flamengo, as torcidas do Flamengo. Ele é companheiro do Depay, né? Ele também é o holandês, o Van Dijk, do Liverpool, zagueirão. Ele diz que conhece muito bem a paixão dos torcedores brasileiros. Nós enfrentamos o Flamengo no Catar e a torcida deles foi incrível. O Memphis me falou também da torcida do Corinthians. Uma viagem ao Brasil está definitivamente nos meus planos. Tenho que encontrar um espaço na agenda. Meus filhos são muito pequenos, mas eu te dou 100% de certeza que um dia vou ao Brasil, falou o Van Dijk na entrevista ao TNT Sport. Eita, nós, né? Tá curioso para conhecer o Brasil por causa da torcida do Flamengo, hein? Maravilha, né? E também da do Corinthians, que o Depay fica falando para ele, né? Agora, quem não gosta do Flamengo, definitivamente, eu entendo assim, tá? Porque senão o cara andava essa declaração aí, tá incomodado, né? O Rizek, né? O André Rizek, que é o jornalista lá do Sport TV.
Ele falou que o Flamengo recebe tratamento nobre na mídia. E aí ele fala que tá faltando respeito com os outros clubes. Porque pro Flamengo é tudo e pros outros é nada. E ele começou a falar sobre esse assunto lá no programa Redação de Sport TV. Ele contou que a ideia inicial da atração do canal era analisar a mídia. E foi nesse período que ele identificou que um suposto favorecimento ao Flamengo. Ele falou assim, ó, o Flamengo tem um tratamento nobre. Um exemplo disso é que quando o clube ganha a Taça Guanabara, anunciam, Guanabara é do Mengão. Enquanto isso, quando os outros times vencem, são zoados, né? Botafogo ganha e vence com o estadual esvaziado. Ele falou isso na imprensa, né? E ainda falou, aí você acostuma todo torcedor do Flamengo que tem que ser assim. Ao Flamengo tudo, aos outros nada. É zoeira, desdém e piada. Um exemplo prático disso foi durante a Copa do Mundo, quando disse que o John Arias, ele disse que o John Arias era o jogador mais completo em atividade do Brasil. Aí me cobraram, mas e o Arrasca? Não é nada contra o clube, mas se tem essa cultura, isso sempre foi claro para mim. É o clube mais popular do Brasil, mas os outros também precisam ser tratados com respeito. Cara, eu não vejo aonde trata os outros sem respeito. Normal, cara. Cara, é uma coisa de matemática, isso aí, é simples, é matemático. Flamengo tem a maior torcida do Brasil, tem a maior audiência do Brasil, entendeu? Tanto na internet também, você olha as notícias do Flamengo, cara, é infinito quase o negócio aqui, de tanta notícia que tem, de tanta gente que fala do Flamengo, porque dá engajamento. Eu tô falando aqui do Flamengo porque eu tenho 94%, depois eu tenho que medir se já mudou isso aí. Tem, na última medição minha, 94% de flamenguista no meu canal. E eu vou falar do Flamengo. A maioria das notícias, não tem o que fazer. Eu vou falar do Flamengo. E eu adoro falar do Flamengo. Eu não sou flamenguista, sou palmeirense. Mas eu adorei isso aqui, cara. E não foi assim eu que quis chegar. O meu plano não era esse. Meu plano era fazer canal de Palmeiras, falar do Palmeiras, mas não ia. Aí um dia começou a aumentar flamenguista no canal. Pô, eu vou falar pros caras. Os caras querem escutar um palmeirense falando do time deles. É uma análise sem clubismo, de fora, diferente às vezes dos influenciadores lá de dentro do Flamengo. E é normal, assim como tem muito palmeirense que curte corintiano falando de Palmeiras, que curte cara de outro time falando de Palmeiras, e de corintiano também que curte outro cara de palmeirense falando de corintiano. Tem canal já de palmeirense falando de corintiano, tem canal de corintiano falando de palmeirense, de Palmeiras. Isso, tipo assim, isso virou na internet. E eu falo aqui que eu fui o primeiro a fazer isso, hein? O primeirão que... muita gente não lembra, alguns sabem, mas eu fui o primeiro que começou essa mística, essa maneira de fazer YouTube, em que um torcedor com a camisa de um time dele, do coração dele, fala do outro clube com respeito. Tem uns que falam brincando, zoando, não, eu falo com respeito. Então, e eu agradeço demais a torcida do Flamengo. Então eu acho que o Rizek aqui, ele tá meio nervosinho, não sei porquê, cara. Não tem isso aí não, cara. Claro, e é normal, você tem que encarar isso com normalidade, porque o Flamengo é gigantesco. Cara, você tem que ter humildade para aceitar que o outro time é gigantesco e é que os caras vão falar da maneira que ele merece ser falado, que é uma maneira gigantesca, talvez, né? Tem que ser assim. Normal, vai falar mal? Pra quê também? Quando você precisa fazer crítica, você critica, assim como critica todos. Mas não precisa falar mal, né? Fica bravo. Sei lá, na minha opinião, tá? Sei o que você acha, coloca aí no comentário. E aí? E vamos lá, né? O Chelsea, segundo uma matéria que está no torcidaflamengo.com, lidera a lista de elencos mais caros do mundo. E o Flamengo, Palmeiras e Botafogo estão entre os 100 mais caros do mundo, com o Flamengo liderando, né? Hoje o Flamengo passou, sempre dava o Palmeiras um pouquinho à frente do Flamengo ali, principalmente quando tinha o Estevão ainda, né? E o Hendrick e tal. Então o Palmeiras hoje já ficou para trás, até porque o Flamengo investiu pra caramba em jogadores de altíssimo nível aí, principalmente na última janela, né? Então, de acordo com a edição do Wikipost do CIES, né, que é aquele pessoal que é o Observatório do Futebol, o Chelsea tem um elenco de 1,314 bilhão de euros, tá? Mais ou menos 8,5 bilhões de reais, velho. Olha só, cara, meu Deus. Pô, sabe o que é isso, cara? 8,25 bilhões de reais só de jogador. Meu Deus do céu. O Manchester City, tá? E o Manchester United
Então, o Manchester City tem um elenco de 1,128 bilhão, o Manchester United de 1,071 bilhão, e o Manchester United não está ganhando nada ultimamente, né? Hoje tem Libertadores, Flamengo e Estudiantes na Libertadores. Então o Flamengo busca aí o seu primeiro jogo, né, o jogo de ida, dentro do Maracanã. O Flamengo sabe que é importante sair do jogo de hoje, se quiser continuar e seguir no caminho da Libertadores, trazer um bom resultado, fazer um resultado que seja um pouco mais elástico. O Estudiantes vem de um momento horroroso, vem de um momento, particularmente falando da equipe em si, muito ruim, com várias derrotas, sem conseguir um bom desempenho, mas é Libertadores. Lembra dos ingredientes que eu falei para vocês? Obviamente que o Estudiantes não é uma equipe que tem os ingredientes que um River tem. Não é. Mas é Libertadores. A gente sabe que a Libertadores às vezes ela é utilizada por algumas equipes e por algumas comissões técnicas como uma competição para tentar deixar o clima amigável. Então, em um momento de pressão, que a equipe está sofrendo, né, aquele turbilhão de críticas de torcedores, de imprensa e tudo mais, nas competições locais, a Copa Libertadores ela pode ser a válvula de escape para tentar neutralizar e sanar essas críticas. E hoje basta, por exemplo, um empate para o Estudiantes, que os caras já saem de lá com os ânimos mais acalmados. Então é importante para toda equipe brasileira que enfrenta uma equipe tecnicamente de menor qualidade, com todo respeito, tá? Com todo respeito ao Estudiantes. Mas é importante estar atento. É importante estar atento porque um resultado negativo hoje pode colocar uma vantagem para o Estudiantes no próximo jogo. Então, o Flamengo aí tem um elenco muito completo, um técnico excelente. Eu acredito que o Flamengo tem todos os ingredientes para sair com um resultado positivo e até elástico do jogo de hoje. Provavelmente a torcida, com ingressos esgotados, já deve ter esgotado, né, os ingressos no Maracanã, vai pegar um grande caldeirão e pega um Estudiantes tomado pela pressão e enxergando o adversário ali como uma muralha bem alta. O que não pode acontecer é se intimidar. Equipe brasileira que se intimida na Libertadores, geralmente não dá bom. O Palmeiras ontem entrou no primeiro tempo e não se intimidou pro River. Fez um ótimo primeiro tempo. No segundo tempo parece que começou a dar uma recuada. Recuou, abre espaço pros caras. Libertadores é isso. Time brasileiro que recua, meu amigo, corre muito risco. Corre muito risco de ter o seu placar no prejuízo. E aí, por falar sobre essa questão tática, o Luxemburgo, recentemente lá no programa do Galvão Bueno, ele fez algumas críticas ali, ele fez um comentário que os torcedores flamenguistas não gostaram. E por que eu trago esse comentário aqui? Porque eu já vi comentários desses, também de técnicos brasileiros, em relação a treinadores europeus. Eu já vi técnicos brasileiros, lembra do Oswaldo de Oliveira? Dando chilique por causa dos treinadores portugueses. Que estavam falando lá, né, do Abel, né, dos treinadores que fazem um bom trabalho aqui no Brasil, e o cara, ele deu um chilique. Ele deu um chilique numa palestra lá, falando sobre os treinadores portugueses. Meio que assim, né, uma baita de uma dor de cotovelo, que os caras vêm aqui no Brasil e estão ganhando espaço dentro do futebol brasileiro. E aí ele quis meio que falar sobre a diferença das oportunidades que tem acontecido dentro do nosso futebol para técnicos estrangeiros, como os técnicos brasileiros têm perdido espaço. E, cara, eu vejo essa crítica do Luxemburgo como um pouco disso também. E aí o Marco Antônio Rodrigues, né, o Bodão, ele falou o seguinte, olha só o que ele falou, e ele direcionou ainda a fala dele pro Luxemburgo. Ele falou o seguinte, ó, quando o Jorge Jesus assumiu o Flamengo, o time começou a jogar daquele jeito, e há muito tempo não víamos um time brasileiro jogar daquele jeito, marcação-pressão. É uma formação dos técnicos europeus. Eu sei que você, aí ele olha pro Luxemburgo e fala, eu sei que você ganhou tudo, mas eles vieram com uma mentalidade. Nesse momento ele é interrompido pelo Luxemburgo. O Luxemburgo fala assim, é que vocês querem ver uma coisa como se fosse novidade, e não é.
Luxemburgo rebate ele. Aí ele vai lá e retruca. Não é novidade, mas vocês não colocavam em prática. Aí o Luxemburgo interrompe mais uma vez o cara e fala o seguinte: claro que praticava, só se você não viu. Isso aqui pra mim é uma baita dor de cotovelo. Assim, o Luxemburgo dos anos 90 e do início dos anos 2000, ele foi um baita de um técnico. É que alguns técnicos brasileiros, eles passaram por tantas equipes e clubes diferentes dentro do Brasil que eles não conseguem mais absorver a cultura dessas equipes. E por que eu falo da cultura dessas equipes? Por dois motivos. Pelo discurso do Felipe Luiz quando assume o Flamengo, e outra, por uma coisa que o Abel falou ontem na coletiva. Ontem o Abel falou uma coisa na coletiva que eu achei legal. Eu achei bacana isso. Porque ele falou sobre você receber novos jogadores, né? Porque chegaram 16 novos jogadores no Palmeiras. E ele falou que ele precisa aculturar esses jogadores. E quando ele fala sobre essa questão de precisamos aculturar esses jogadores, é você trazer a cultura do clube, os princípios, a essência, o que a torcida quer ver, para a personalidade desses jogadores. E essa é uma parte muito comportamental do futebol. O que o Felipe Luiz ele fala na primeira coletiva que ele concede como treinador do Flamengo, quando ele é apresentado? Ele fala o seguinte: eu sei como o Flamengo tem que jogar e eu sei o que a torcida espera que o Flamengo jogue. Galera, isso é cultura. Isso é cultura. Existem técnicos brasileiros hoje que não conseguem implementar a cultura. Eles não conseguem absorver a cultura. Que nem o Tite, ele não conseguiu absorver a cultura do Flamengo. Ficava com aquele joguinho amarrado, retrancado, sabe? Aquilo que ele fez lá no Corinthians. Só que a receita do bolo do Corinthians talvez não funcione, talvez não funciona no Flamengo. Então, o técnico ele tem que saber absorver isso. O Arthur Jorge trouxe resultado no Botafogo, não só por uma questão de ter bons jogadores, mas por saber fazer essa leitura também. De maneira muito rápida, daqui a pouco a gente vai falar do Botafogo, hein? Tem gente quietinho. Passaram a mão no Mirassol, daqui a pouco. Quando o Abel falou sobre cultura, e se vocês assistirem o jogo, a coletiva do Felipe Luiz no Flamengo, vocês vão entender que esse é um aspecto extremamente importante dentro de cada equipe e cabe ao técnico e sua comissão saber transmitir isso ao jogador. E é o que falta ao técnico brasileiro. Talvez, taticamente falando, Felipe Luiz não está trazendo nada assim de super novo realmente ao futebol brasileiro. O Abel não trouxe nada super novo ao futebol brasileiro. Só que esses técnicos, eles souberam entender o que é cada equipe. E talvez isso é muito óbvio. Só que na prática de técnicos que já passaram por tantas equipes, eles não conseguem enxergar isso ainda. Ou eles não conseguem uma forma de transmitir isso. Importante isso. É importante. Tá? Nossa, Neto, mas parece que esse conceito de cultura da personalidade do jogador em relação ao clube, isso é meio abstrato. É meio abstrato. Não parece meio abstrato? É por isso que é difícil. Se fosse fácil, qualquer um faria. Vocês que estão insistindo com essa história. Vamos pro Maracanã, porque ontem tem que respeitar o Rafa, hein? Não só pela eloquência na análise, mas ontem ele cravou que o Palmeiras venceria. Verdade. E hoje, por aí, hein, Rafa? Dá pra cravar alguma coisa? Acertou uma diferença de um gol. Um gol ainda, exato. Exatamente. Obrigado pela lembrança, viu, Dom? Bom dia a você, Bruno, ao Jailson, fã de esporte conectado com a gente. Hoje, aqui no Maracanã, o Flamengo vence também. Vence por 2-0. Eu acho que vai ser uma classificação mais bem encaminhada do Flamengo do que já foi do Palmeiras ontem com a vitória fora de casa sobre o River Plate, né? E você que viralizou muito ontem com essa história de Messi Flaco, Flaco Messi, pode já pensar alguma coisa, bolar alguma coisa para esse Flamengo Estudiantes nessa noite aqui no Maracanã. Até porque duas situações chamam muito a atenção. A
Até hoje na história, em jogos contra os argentinos em mata-mata da Libertadores, apenas uma vez o Flamengo perdeu. Foi em 91 para o Boca Juniors, fora de casa, pelo placar de 3-0. Em outras 8 oportunidades, incluindo a finalíssima, né, da Libertadores de 2019 contra o River Plate, o Flamengo obteve 6 vitórias e aconteceram 2 empates. Ou seja, esse é um aspecto que pode ser muito bem explorado como um combustível a mais para o time essa noite contra o Estudiantes. E o outro aspecto, como sempre, como de praxe, a presença maciça do torcedor rubro-negro. O Flamengo já anunciou que os ingressos se esgotaram e sempre que tem esse anúncio, a gente pensa na possibilidade da marca da temporada ser ultrapassada. Até o presente momento, o maior público do Maracanã em 2025 foi no jogo entre Flamengo e Grêmio, empate em 1-1, Campeonato Brasileiro, 31 de agosto, quando 69.447 torcedores compareceram aqui no Maracanã. Aliás, dos 10 principais públicos do ano no futebol brasileiro, 9 são em jogos do Flamengo. A nação realmente marca presença e o Maracanã é um estádio também que comporta, em média, mais torcedores do que os outros. Enfim, elementos para um Flamengo que não tem o Jorginho, ainda preservado, que não tem o Alexandro, também está fora, que tem as voltas do Varela, do Bruno Henrique e também do Léo Ortiz, ou seja, é um Flamengo modificado, mas que sabe muito bem que precisa fazer o dever de casa e tem como referência aquele tropeço lá na segunda rodada contra o Central Córdoba. Felipe Luiz assegura que aprendeu a lição, Bruno. Ainda poupou a equipe, né? Isso deu um barulho naquela época. Obrigado, viu, Rafa? Você volta pra gente analisar essas possibilidades de escalação do Flamengo no meio de campo e também no ataque. A maior... E então, nação rubro-negra, é isso aí. Chegamos ao final deste vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e, claro, né, deixar o seu placar aí para este jogo entre Flamengo e Estudiantes. Bom, um abraço a todos, vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Nos veremos no próximo vídeo.